Sejam muito, muito bem-vindos, pastor Laninha. Vou te chamar de pastor. E a Laninha eu vou chamar de Laninha. Tá bom assim? Obrigada, querida. Deus abençoe muito vocês. Como é que tá? Estou vendo que vocês estão agasalhados. Eu também. O inverno chegou aqui, tá friozinho aqui, tá um friozinho gostoso hoje. Verdade. Isso. Vocês estão falando de onde? Nós estamos na África do Sul, a gente está falando da cidade do Cabo. Isso. Cidade do Cabo, África do Sul. Que Deus abençoe muito vocês nesse bate-papo aqui, para a gente conhecer um pouco mais, porque às vezes as pessoas pensam assim, missionários são pessoas super extra, pessoas diferentes, diferenciadas, e o que a gente quer conversar com vocês é da onde vocês são, conta um pouquinho da família de vocês, vocês têm filhos, fala um pouquinho de vocês e da a sua igreja de origem, vocês são brasileiros mesmo, de qual região do Brasil, só para a gente conhecer vocês. Legal. Quer começar? Não, você começa. Então, meu nome é Patrick, sou casado com a Elaine. Nós temos dois filhos, o Matheus está com 16 anos, a Rafael está com 13 anos. Eu sou brasileiro, natural de Santa Catarina, do Itajaí, e eu tive uma caminhada no Brasil de morar em vários estados. Então, eu nasci no Sul, morei no Rio de Janeiro, morei um período no Espírito Santo, morei em Brasília e também em São Paulo. Então, eu acho que Deus, desde o início, já começou a preparar algo em termos de mudanças e está em diferentes locais, né? Mas foi no estado de São Paulo que eu onde conheci a minha outra metade, que foi a Elaine. Verdade. Ai, que legal. Então, sua trajetória, porque o Brasil, sempre eu falo assim, é um continente. Você vai de uma região para outra, cultura diferente, sotaques diferentes mesmo, falando a mesma língua, costumes diferentes. Mas que bom, então, você já teve essa trajetória aqui mesmo no Brasil. E você? Pois é, eu sou mineira de nascimento, nasci em Belo Horizonte, só que a família toda da minha mãe é do Espírito Santo, né? Ah, E do pai de São Paulo. Então, assim, eu fui criada, nasci em Belo Horizonte, com 8 anos mudei para o Espírito Santo, fiquei lá até, com a minha família, até minha adolescência, meus 15 anos. Depois mudamos para São Paulo e ficamos lá até 2000 2004, 2003, né? Foi até onde eu conheci o Patrick, né? Em São Paulo. Foi lá que a gente se cruzou, que Deus planejou e determinou o nosso pronto. encontro, né? Que lindo, que muito bom. E vocês já são de famílias cristãs? Se conheceram a Cristo? Vocês conheceram a Cristo como? Então, na minha trajetória, eu venho de uma família presbiteriana. Minha avó, Edi Scherrer, então, presbiteriana de carteirinha, SAF, envolvimento vários anos com a igreja. E ela está com 100 anos, está viva ainda, minha avó. Então, é uma alegria grande tê-la acompanhando a nossa jornada. E minha mãe também cristã, então eu cresci praticamente me envolvendo com o trabalho desde o CP, UPA, mocidade e até o encaminhamento para o seminário, tudo isso. Então a gente tem já uma jornada com a IPB já de alguns anos e muitas pessoas da família também, diáconos, presbíteros, né, fazendo um trabalho e servindo ao Senhor dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Família abençoada, que bênção, que bênção. E você, Laninha? Já a minha família, Emma, a família da minha mãe veio da Igreja Batista, né? No Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. Só que a minha mãe, na adolescência, ela acabou desviando, né, dos caminhos do Senhor. E, por incrível que pareça, anos depois, Deus me usou, quando eu tinha meus 12 anos, para ser a primeira alcançada dentro da minha família. E daí toda a família veio para o Senhor através de mim, né? Com 9 anos, eu tinha desde os 9 anos de idade, eu lembro de ter muitos questionamentos, aqueles questionamentos de vida, né? Eu lembro de momentos em que eu ia dormir e que eu chorava no meu travesseiro, pensando assim: puxa vida, será que a vida é só isso mesmo? Será que é só a gente vive essa vida, a gente nasce, vive, morre e depois acaba? Não tem nada depois? O que acontece, né? Então eu tinha essas perguntas, né? Essenciais, esses questionamentos de vida, até que eu lembro que a minha família estava
à época, quando eu tinha meus 11 anos, envolvida no espiritismo e uma confusão, né? Assim, estava muito perdida, muito desorientada. E uma vizinha, nós tínhamos uma vizinha cristã da Metodista Wesleyana. Ela sempre passava, ela batia papo com a minha mãe às vezes, ali na frente da casa, e ela às vezes passava lá e me convidava para ir para a igreja. E eu sempre fugia, sempre Ah, escondia daquela vizinha. E o Senhor, um dia, o Senhor permitiu que eu aceitasse aquele convite. E aí eu lembro, a primeira vez que eu pisei os meus pés na igreja, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, sabe? Uma alegria, uma paz, algo do céu envolveu o meu coração, a minha vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus, ele me alcançou. E aí, através de mim, a minha mãe veio, aí a minha família toda se rendeu ao Senhor, sabe? E sim. nós ficamos muitos anos, até eu encontrar o Patrick, né? Nós nos conhecemos na faculdade, e aí a gente já. Mas isso aconteceria anos depois, né? Essa parte da faculdade foi interessante porque eu Qual estava no último. faculdade? Então, foi uma faculdade particular no estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes. Então, eu estava no último ano de odontologia, a Elaine estava no primeiro ano de fisioterapia, e eu e mais uns dois jovens, um da Igreja Batista, outro da Igreja Nazarena, a gente começou um trabalho junto de evangelismo na faculdade à noite. Então, é uma faculdade católica, a gente conseguiu uma sala para, no intervalo ali, ter uns 20, 25 minutos. Então, era uma reunião muito rápida, a gente convidava jovens da igreja, jovens da universidade, crentes ou não crentes, não tinha isso, a gente passava nas salas avisando. E era um trabalho de louvor, oração, pregação, naquele tempinho que a gente tinha. Então, foi nesse contexto que a Elaine foi lá um dia para poder dirigir o louvor, porque naquela época a gente usava um radinho com um CD, um toca-CD, né, para poder passar Eu os naquele tempo, louvores. sou daquela É, época, viu? e a Elaine depois ela foi lá gentilmente dirigir o louvor, tocando violão, cantando. Aí eu brinco, eu falo que eu fiquei tão curioso para saber quem que era aquela pessoa que estava dirigindo o louvor, que depois de uns anos ali a gente tinha Verdade. noivado e já caminhando para o casamento. Eu vim de um contexto de Assembleia de Deus, né? Depois da Metodista Wesleyana, a minha família foi para a Assembleia de Deus. Nós ficamos 10 anos na Assembleia de Deus. Então, eu e o Patrick, quando nós namoramos, a gente ainda era de denominações diferentes, né? E depois fui para a Presbiteriana, e é onde estou até hoje, Gente, e amamos onde estamos. que joia. E como entrou esse ardor missionário transcultural na vida de vocês? Então, aí a gente fazendo uma linha do tempo aqui, vamos dizer assim, né? Foi em 1998, onde eu estava num acampamento junto com a Igreja de Mogi das Cruzes. Foi onde lá Deus me chamou para o ministério, para o campo missionário, para fazer um trabalho junto com aqueles que ainda não ouviram, né? Não alcançados, mais especificamente no contexto islâmico. Na época eu procurei o pastor da igreja para falar desse chamado, desse desejo, e ele falou, não, agora você termina o seu curso de odontologia, faltavam ainda 2 anos e meio, e se daqui a 2 anos e meio esse chamado persistir, você volta a conversar comigo. Então, veio o ano de 98, eu me formei, então no final do ano de 2000, eu procurei a liderança da igreja, aí a gente passou por aquele processo de conselho, de ser ouvido, presbitério, tudo aquilo, então a gente foi encaminhado para o seminário no ano de 2001. Aí ali começa a preparação, a jornada do ponto de vista do preparo teológico, né? Ah, Sim. o envio, de fato, demorou alguns anos. Eu terminei o curso de teologia, aí eu mudei para Brasília, assumi um trabalho como auxiliar numa igreja lá em Brasília, fiquei por 10 anos lá, até de fato o envio. E foi nesse tempo em que eu conversei com a Elaine para poder falar desse chamado, naquela fase de namoro, que eu falei, olha, eu não vou Que ser. medo, né? Porque eu falei para ela, não vou ser um dentista de consultório em casa, eu acho que Deus tem algo a mais para gente. Então, ainda naquela fase de namoro, eu pude colocar as cartas na mesa, mas eu acho que é importante ela falar a versão dela da história, porque ela. Conta aí que eu acho que é mais legal você falar essa parte. Não, eu sempre falo que ele esperou eu apaixonar, né? Para depois falar que queria ser missionário. Muito esperto, Mas viu? Mas olha, depois de anos, né, que eu olhei para trás para minha trajetória, eu falei assim, nossa, quantas vezes, né? Não foi só naquele momento que o Patrick compartilhou o desejo do coração dele de ser usado como instrumento para ir
pregar Jesus em outras culturas, mas eu lembrei de vários momentos em minha vida em que eu fiz orações a Deus, falando: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar um dia, em qualquer lugar deste mundo, eu irei, né? Então eu tinha esse desejo no meu coração de servir ao Senhor em outro contexto. Então, quando ele veio, naquele momento eu não lembrei disso, mas eu confiei que o Senhor estava à frente da nossa vida, da nossa trajetória, e para onde ele fosse, o Senhor iria nos sustentar, né? Interessante, E você esqueceu da sua oração, mas o Senhor não esqueceu, não. não me esqueceu, é verdade, é Que verdade. bom, que bom. E aí vocês começaram esse preparo para a PMT, como foi essa aproximação? Vocês fizeram todos esses pré-requisitos e vocês foram encaminhados para onde? Como foi fácil, depois de ter feito uma faculdade, ter feito seminário, ainda tem que passar por todo. Tem muitas pessoas, às vezes, que querem ser missionários, falam, não, a PMT é muita coisa, muita exigência, muitos requisitos. Como vocês encararam isso? Então, depois quando a gente chega em Brasília, até o momento efetivo de começar a preparação, o nosso tempo lá em Brasília foram 10 anos. E ao longo desses 10 anos, eu estava como auxiliar, né, fazendo parte de uma equipe, numa igreja local lá em Brasília. A Elaine já estava concursada como fisioterapeuta. E foi no ano de 2012 quando Deus começou de fato a incomodar, a falar comigo assim: olha, era como se Deus falasse: você sabe que não foi para isso aqui que eu te chamei. E aquele incômodo veio crescendo no meu coração até que eu falei assim: puxa, eu tenho que conversar com a Elaine e relembrá-la daquela conversa que a gente teve lá atrás, na época de namoro, sobre campo, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Orei, falei assim: preciso conversar com ela. E quando a gente foi conversar, foi uma conversa assim muito tranquila e a gente pôde ver Deus de uma forma muito clara, porque aquele mesmo incômodo que Deus estava trazendo no meu coração, ele já estava operando no coração dela. Sim. Então, quando eu fui sentar para conversar, para falar, olha, acho que a gente tem que tomar os passos, seguir a preparação, desvencilhar aqui que na época eu estava trabalhando também, já tinha algumas empresas na área de odontologia, né, junto com o trabalho na igreja local. Então era desvencilhar de todo aquele aparato, a Elaine concursada, eu com as clínicas, para poder começar o preparo. Então o ano de 2012 foi onde a gente dá assim, os passos efetivos para poder começar a desvencilhar dessa questão das clínicas, das empresas, a Elaine do concurso. Então foram Mas, 2 anos. mas a certeza era muito claro para a gente, sabe? Na verdade, foi um alívio para o nosso coração, porque a gente estava feliz, mas era como se tivesse faltando alguma coisa, não estava completo, sabe? Então, quando nós tivemos aquela conversa, que foi uma conversa rápida, não demorou muito, a gente se ajoelhou e entregamos aquilo para o Senhor e dissemos, e assim, nós fomos tomados por uma paz tão grande, por uma alegria tão grande, é como se a gente tivesse realmente descoberto, nossa, esse é o propósito de Deus, né? Para nós, e a partir dali as E no coisas fluíram tempo, muito e no rapidamente. tempo certo, talvez, no No tempo tempo certo e certo. fluíram, né? Assim, claro, né? Sempre tem as dificuldades e o esforço, né? Que a gente tem a nossa parte para fazer, mas quando é na direção de Deus, quando o Senhor chama, as coisas fluem, né? Então foi muito, muito abençoador. Aí, nesse processo de formação, a gente conseguiu concluir os pré-requisitos em 2 anos. Então, foi um período maior. Alguns conseguem fazer em 1 ano, né? A gente conseguiu fazer em 2. Cada um tem o seu tempo. Então, foi o Legal. ano de 2012 e 2013, nessa fase de preparação, onde foi importante a gente poder conhecer a agência, conhecer a estrutura, conhecer a liderança que estava lá na época, onde a gente vê, de fato, a agência crescendo, novos líderes chegando. Então, a gente louva a Deus por esse processo. O que a gente diria é que parece que naquele afã inicial de você ir para o campo, parece que tem uma pressa, não pressa, mas um desejo de ir para o campo para servir. Mas uma fase de preparação consistente, sólida, ela é muito importante, porque vai auxiliar e você vai para o campo mais sólido, porque as provações virão, como vem em qualquer lugar, mas no campo você está mais isolado, não tem aquela questão de família, não tem amigos perto muitas vezes. Então, uma preparação sólida ela é importante. Então, eu diria que não pode ter pressa, não, para ir para o campo, tem que ir no tempo certo. Com certeza, para emocionalmente também poder digerir, ganhar maturidade, porque depois voltar, retornar, já se torna mais complexo, né? Tem muitas complexidades. Então,
Mas que bom, então, vocês também esperaram o tempo certo para seguir. E tanto é que estão lá desde 2014, né? E fazendo as adaptações que a gente também vai falar sobre isso. Vocês estão no mesmo primeiro projeto? Como é que está sendo essa trajetória de vocês? O primeiro campo, vocês tiveram essas mudanças, mas conta para nós um pouquinho desse, desse impacto que vocês tiveram chegando e desenvolvendo o ministério num primeiro campo, para depois a gente falar um pouquinho dessa readaptação, dessas mudanças. Então, quando a gente saiu do Brasil, um pouquinho antes da nossa saída, vem aquela pergunta que todo missionário quer a resposta, né? E agora? Eu estou aqui, vou fazer os pré-requisitos, vou fazer o meu projeto e vou para onde, né? E eu lembro que a gente estava na semana de orientação e foi um tempo muito importante que, além da gente conhecer a liderança, a gente teve a oportunidade também de conhecer outros obreiros, né, outros trabalhadores. E foi nessa semana de orientação, tendo uma conversa com a liderança, que a gente acabou fazendo, ou tendo a definição de fazer uma viagem para visitarmos, na época, 3 países, né? Então, a gente acabou visitando um país no leste europeu, chamado Kosovo, visitamos outro país já no Oriente Médio, o Líbano, e um terceiro país que acabou sendo o país que a gente foi trabalhar. Mas a forma como Deus direcionou e conduziu foi assim muito clara para a gente onde Ele queria nos colocar, porque a gente estava no aeroporto de Beirute, embarcando para outro país também muçulmano, ou um país muçulmano ali naquele contexto do Oriente Médio, e foi quando a senhora da empresa aérea me pediu, na hora que você apresenta o passaporte, ela pediu para a gente o cartão de crédito que eu tinha usado para comprar a passagem. Isso foi algo que marcou muito a gente, porque nunca ninguém tinha pedido cartão de crédito para poder embarcar. Normalmente pede o documento de identificação. Então ela pede o cartão de crédito, eu entrego o cartão de crédito, ela confere, ela disse que não era o cartão certo, que tinha que ser um cartão com outro número. E eu não tinha o cartão, por alguma razão, eu não lembro se tinha, estava fora da data de validade, ou por alguma razão eu não tinha. E ela fala que a gente não ia embarcar. Nisso chega uma terceira pessoa, eu entendi que ele era meio que o chefe ali do embarque, eles conversam, e ele me pede um novo cartão e eu explico que não tem. Para resumir essa história que foi longa, ele falou assim, olha, então você, por favor, tire a mala daqui da balança, você está atrapalhando a fila, tem que chamar o próximo cliente, você não vai embarcar. E, por alguma razão, era esse terceiro país, era onde a gente entendia que ia, de fato, exercer o ministério. A gente estava com isso no coração, por alguma razão. E quando ele fala aquilo, é como um balde de água fria. Eu tiro a mala da balança, explico para a Elaine ali o que estava acontecendo, e antes da gente ir embora do aeroporto, a gente vamos fazer uma oração e vamos embora daqui em paz. Então a gente ora, uma oração simples, agradece a Deus pela oportunidade de ter feito aquela viagem, de ter conhecido aqueles 2 países, mas este último país, Deus parecia que estava fechando a porta, e a gente coloca diante de Deus, Senhor, se o Senhor quiser usar a vida da nossa família lá nesse país para poder refletir a luz do Evangelho e pregar a Cristo para aqueles que ainda não ouviram, o Senhor pode fazer alguma coisa aqui para a gente poder embarcar. Mas a gente vai embora em paz se o Senhor não permitir. Termino a oração em nome de Jesus, amém. E quando eu termino de falar o amém, esse mesmo homem que tinha falado para eu tirar a mala da balança, ele vira para as 2 meninas e fala que elas poderiam seguir com o nosso embarque. Ele fala isso e sai, eu coloco a mala de novo na balança, as 2 meninas do embarque pedem os nossos passaportes, pedem até para tirar foto do passaporte para poder se resguardar de alguma medida ali que não era o protocolo do atendimento. E assim, então, a gente embarca para esse outro país, entendendo de fato que Deus queria usar a nossa vida lá. Então, quando a gente sai do Brasil em 2014, a gente passa um período aqui na África do Sul, onde nós estamos hoje, ficamos aqui para aprender inglês, foi uma determinação da agência em termos de pré-campo, para poder fazer o aprendizado de inglês, o que foi um período muito importante para a gente, não só ter esse contato com o inglês, aprender a língua, mas também ver como é que funciona um país já com uma população muçulmana e ver como é que a coisa funciona. E a partir daqui, né, em 2014, em 2015, a gente embarca em direção ao Oriente Médio, onde lá ficamos por 7 anos. Então, esse foi o período de transição até a chegada no campo, que foi esse país no Oriente Médio, e lá a gente ficou por 7 anos. E nesse tempo que vocês estiveram no Oriente Médio, tem algum testemunho, como é que foi o trabalho? E depois vocês contam para nós também, porque vocês ficaram só 7 anos lá. Então, quando a gente estava ainda na África do Sul, um pedido de oração que a Elaine começou a orar nesse sentido foi: Deus, quem são as pessoas lá que o Senhor quer que a gente compartilhe? A verdade, a oração era quase que: Senhor,
dá-nos os teus eleitos, a gente quer compartilhar para eles, né? Então foi um período que a gente ficou 7 anos e o que a gente pôde ver num país muito fechado ao evangelho, onde a lei Sharia é a lei que domina o país, né, como um país de maioria muçulmana. Então, desenvolver relacionamento e como você vai levar a mensagem foi um grande desafio. E eu lembro que, logo nos primeiros meses, nós estávamos tendo aula de árabe e a nossa professora, com alguns animais, né, com figuras de alguns animais. Era uma aula particular. É, uma aula particular, isso. Em casa. Ela colocou na mesa figuras de vários animais, um dos animais era o porco. E ela perguntou para a gente se a gente comia carne de porco. Aí eu olhei para a Elaine naquela hora, e agora? Como é que a gente responde essa pergunta, né? E eu lembro que eu brinquei com a Elaine da época. Depois de todo o treinamento que a gente teve ao longo de anos, nunca ninguém falou para a gente como é que você responde uma pergunta se um muçulmano te perguntasse se você come carne de porco. Mas Deus foi muito bondoso comigo e com a Elaine. A gente pôde ali, para dar a resposta para ela, a gente pôde fazer uma pergunta, né? Porque os muçulmanos gostam de ouvir histórias. Eu perguntei para ela, olha, para te responder, eu tenho que te contar uma história. Você quer ouvir? E ela falou assim, eu quero. Aí a gente começou a contar a história. Então, basicamente, ali, a aula de árabe, nesse momento, ela foi deixada de lado. E a gente começou a história relembrando a história da criação, lá em Gênesis, Adão e Eva, como que eles desobedeceram a ordem de Deus, eles quiseram fazer roupas para ele com folha de figueira, como que isso não foi aceitável diante de Deus. Então Deus vem, faz roupas para ele com pele de animal, então ali uma referência ao primeiro sacrifício. Então a gente foi contando a história do Antigo Testamento, do povo que Deus escolheu, algumas coisas que são comuns, que a gente sabe que o muçulmano conhece, quando, por exemplo, Abraão vai levar o seu filho para o sacrifício, como que Deus dá um animal no lugar do filho, então o animal ali entra em substituição ao filho. Então a gente foi caminhando, contando essa história, chegamos em João Batista, chegamos em Jesus, e eu ainda não tinha respondido para ela se a gente comia carne de porco, né? A pergunta estava no ar ainda. E eu termino a história falando do sonho de Pedro, como que Deus fala para Pedro matar um animal e comer, mesmo o animal sendo impuro, para que mostrando ali a purificação de fato vem do Senhor, que a purificação nossa, ela não depende daquilo que a gente está fazendo, como eles fazem, né, de ter que se lavar, tudo isso. E aquilo que a gente pôde trazer de ensinamento para ela, para poder responder, foi, olha, a gente não considera que é o que a gente come que nos torna impuros diante de Deus, e sim o pecado que está na gente, da necessidade do Salvador, de Jesus ter morrido por nós na cruz. Então, ali começa um discipulado, isso. Na verdade, né? Ela gostou da história, começou a se interessar, e ela era muçulmana, local, né? muçulmana. Vamos chamá-la de Hannah, né? Colocando para ficar mais fácil. Mas assim, ela nunca havia tido nenhum contato com um cristão, frequentado a casa de um cristão, nunca tinha visto, nem sabia que existia a Bíblia na língua dela, não sabia nada, sabia zero, né? E como a gente não pode falar abertamente, as nossas estratégias era criar curiosidade mesmo. Então, como ela sempre vinha na nossa casa e a gente via que ela estava aberta, a gente sempre procurava deixar o ambiente de uma forma de que ela viesse a puxar assunto, sabe? Então, ou era um versículo que a gente colocava na parede, ou perto de Páscoa a gente fazia uma maquete para lembrar da Páscoa, perto de Natal, né? Então, ela sempre tinha perguntas. E aí não tinha problema, né? Se ela perguntava, a gente só estava respondendo. E também fora que foi criando realmente uma amizade, né? Um vínculo bem forte. Nós nos tornamos amigos não só dela, como do marido, da família, né? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de visitar a família, de comer com eles, de fazer celebrações com eles, e eles virem à nossa casa, a gente virou família, né? Então, quando o vínculo fica forte, quando existe aprofundamento no relacionamento, aí naquele contexto a gente consegue sim refletir à luz de Jesus, a gente consegue falar sobre a nossa fé. E ela foi ficando cada vez mais curiosa, né? Então, naturalmente, começamos um processo de discipulado que durou na faixa de uns 2 anos, até os olhos dela serem abertos, né? E nós tivemos o privilégio de assistir à conversão da Hannah. E foi a coisa mais linda, né, amor? E com ela, assim... É um processo muito longo, né? Porque tem que Longo. entender isso daqui. Não tem
não tem uma cultura cristã, como de repente você fala para alguém da Europa, Não. por exemplo, já E, tem a e- própria rejeição, por mesmo já sabe, já tem ideia do que está sendo é, falado. Mas nesse contexto, é um contexto muito, muito, tudo muito novo, né? e nós fomos assim privilegiados, na verdade, né? Porque num contexto assim, geralmente uns plantam, os outros é que acabam colhendo. Existe às vezes assim várias pessoas no caminho até que a pessoa venha conhecer o Senhor, né? Mas louvado seja Deus, nós conseguimos semear a semente, ver a semente cair na boa terra, né? Germinar e ali nasceu uma nova pessoa para Cristo, né? Isso é muito raro de acontecer nesse contexto, você conseguir acompanhar tudo, né? E o Senhor, por pura graça e misericórdia, nos deu esse privilégio. Que Não só o dela, mas assim, acabou outro membro da família, uma irmã dela, a gente vai chamar ela aqui de Yasmin, acabou também nesse processo conhecendo o Senhor, né? Foi discipulada. Batizar, tá? Ambas foram olha, batizadas, e foi nesse período, assim, principalmente na fase final nossa, não final, mas no ano de 2018, foi quando Deus começou a mexer algumas peças no tabuleiro para poder isso acontecer, porque a gente teve um evento que foi muito marcante na vida da nossa família, quando a nossa casa lá pegou fogo. E num período de, depois que a gente volta para nossa casa, a gente tem o apoio dela. Então ela foi lá apoiar a Elaine, porque eu acabei me acidentando nesse dia. Então eu tive que entrar num processo de cirurgia. Então ela vai dar apoio para a gente numa fase em que ela estava buscando respostas para todas as dúvidas que foram semeadas, vamos colocar assim, ao longo desse tempo. Ela volta com uma sede muito grande para poder encontrar respostas, e a gente ouviu ela literalmente dizer, dela olhar, olha, eu queria saber qual livro que é a verdade. É o Alcorão ou é a Bíblia? É Jesus ou é Maomé? Então, a gente começou a orar, jejuar junto com ela, então, de fato, Deus acabou se revelando a ela. Então, ela teve seus olhos abertos, foi nesse período de muita luta, foi uma provação muito grande, porque a batalha espiritual e a luta que a gente vive, todos os cristãos vivem, né? Mas no contexto do mundo islâmico, parece que isso, em alguma medida, a batalha espiritual ela fica muito clara, ela está muito ali na nossa frente. Então a gente pôde ver, de fato, Deus abrir os olhos dela, transformá-la e vê-la, mesmo diante de tantas dificuldades que ela tem passado até o dia de hoje, que a gente continua acompanhando, a gente continua Visitando, né? visitando, né? Então a gente tem visto, de fato, Deus manifestar a graça dele na vida dela E da e irmã. da irmã. E da irmã. que benção, que benção. E E assim, desculpa, Emma, mas é um contexto muito diferente do nosso, né? No Brasil, de outros países abertos, porque muitas pessoas chegaram a perguntar para a gente na trajetória, nós falaram assim, mas quantas pessoas, né? Foram convertidas? Você tem uma igreja, vocês abriram uma igreja, vocês plantaram uma igreja, mas nesse contexto não é assim, né? Se você consegue um para Jesus, nossa, a alegria é muito grande. E eu lembro que uma vez eu escutei uma frase de alguém que aquilo ficou gravado no meu coração e na minha mente até hoje. E a frase era: você pode alcançar um para o Senhor, né? E uhum, parece pouco, mas você não sabe quantos podem vir através daquela única pessoa que você traz para Jesus, né? Então foram essas duas que ficaram plantadas lá, que estão firmes e fortes até hoje, né? Elas estão com o quê? 7 anos de caminhada com o Senhor, né? Mais ou menos. olha, é E estão verdade. firmes, apesar de todas as perseguições, elas estão firmes, né? E a gente ora para que elas sejam mães espirituais de muitos outros, né? Isso, Na porque a obra cultura delas, na língua delas. verdade, mas e isso também fortalece a nos ministérios, a fé, né? De saber que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Parece que cobra mais sentido quando você está nesse contexto, né? Mas que bem. Verdade. E conta para nós por que que vocês saíram dessa região e foram para a África do Sul. Então, quando a gente chega aí em 2022, através da rede de relacionamento que a gente criou lá nessa região, a gente teve, assim, a gente conheceu um outro grupo que tinha uma liderança de um líder que tem árabe como a língua materna. Ele já estava trabalhando com 5 ou 6 meninas Locais, né? locais, todas elas convertidas.
Então, a gente pôde introduzir essas duas que a gente estava discipulando e caminhando com elas, a gente pôde introduzir ela nesse grupo. Então, as reuniões elas estavam acontecendo já com uma liderança culturalmente e linguisticamente mais próxima do que a nossa. Então, o trabalho estava caminhando com esse grupo. Então, a gente entendeu que, do ponto de vista de ministério, a gente tinha chegado num ponto onde a gente pouco mais tinha a contribuir com aquele grupo que já estava se reunindo com uma liderança, né, árabe, e com tudo acontecendo, meio que a gente conseguiu perceber que elas estavam começando a caminhar mais com esse grupo e não tinha mais necessidade de ter esse envolvimento nosso no discipulado. Então, esse foi o primeiro ponto. E também, de igual importância, a gente percebeu que ao longo desses 7 anos lá, a nossa filha começou a passar por algum tipo de dificuldade. é, a gente chama de desordem do processamento sensorial. E lá, distúrbio, né? Distúrbio do processamento sensorial. E lá a gente não tinha condição de tratar, de oferecer tratamento para ela. Então a gente começou na pandemia, né? Foi. A pandemia foi o gatilho, né? Para ela entrar numa fase muito difícil. Então, ela precisava de estrutura terapêutica, né? Assim, precisava de uma terapia ocupacional, precisava de uma neuropediatra, né? Então, assim, a gente não estava conseguindo naquela região dar estrutura de tratamento para ela, né? Então, nós pensamos, bom, a gente vê que as duas irmãs estão firmes com o Senhor, né, crescendo, amadurecendo na fé, inseridas numa igreja local. E o Senhor foi nos direcionando, né, para a gente ter esse olhar de cuidado, porque agora era o momento da gente realmente cuidar da Rafa, porque a Rafa estava passando por uma fase muito difícil. Ela e o Matheus também já entram na adolescência, né? Então foi nesse período que a gente recebeu um convite para trabalhar, para dar apoio numa igreja reformada aqui na África do Sul, num trabalho focado com muçulmanos. Então a gente apresenta essa proposta para a organização, para a PMT, então eles acabam entendendo e tendo essa visão não só de olhar para a nossa família em termos de cuidado, mas também olhar do ponto de vista do ministério, que a gente continuaria envolvidos com o trabalho de discipulado e evangelismo de muçulmanos, visto que foi o que Deus permitiu a gente fazer lá no Oriente Médio por 7 anos. Então foi meio que uma conjectura que Deus acabou usando para trazer a gente de volta para a África do Sul, e aqui a gente está de volta desde 2023. E a Rafa muito bem, né? Ela precisava disso, realmente, ela precisava de um lugar, né? Receberam lá o apoio profissional que precisava, se estruturaram como família. Sim, sim. O apoio veio, né? Assim, a gente conheceu o terapeuta ocupacional para poder assim ajudar a Rafaela. A questão das medicações que a Rafaela precisava tomar na época, aqui na África do Sul a gente tinha acesso, lá na região que a gente estava era difícil conseguir parte das medicações. Então aqui a gente viu que de fato Deus usou esse tempo aqui também para poder trazer cura para a Rafa. Então hoje ela não está com nenhum medicamento, ela tá super bem, melhorou bastante. Então hoje a gente pode olhar, assim, louvar a Deus pela forma como que ele conduziu para a gente poder estar aqui hoje e ter a oportunidade de continuar o ministério e, ao mesmo tempo, cuidar dos nossos. Mas que bom, então. Aí a gente vê como que Deus vai conduzindo, guiando, porque muitas vezes a gente faz os planos, faz projetos, mas no meio do caminho vai tendo esses ajustes, né? E aí vamos falar um pouquinho do ministério. Vocês estão envolvidos com que tipo de ministérios hoje? Então, hoje, a gente continua, em alguma medida, acompanhando as meninas que ficaram no Oriente Médio. A gente tem feito visitas num país próximo, uma vez por ano a gente vai lá. Uma outra parte do nosso trabalho aqui na África é o evangelismo e discipulado com muçulmanos locais e estrangeiros que estão aqui, porque a cidade do Cabo, além dela ter a maior população muçulmana aqui da África do Sul, tem muitos estrangeiros que vêm para cá para estudar o inglês. Então a gente tem um relacionamento com uma escola de inglês que recebe estudantes de países fechados, de países do norte da África, do Oriente Médio. Então, como eu tenho esse relacionamento com a dona da escola, então a gente está sempre acompanhando esses jovens em programações fora do ambiente de sala de aula. Por exemplo, vai numa fazenda colher maçã, vai fazer algum piquenique. Então, e pela liberdade que a gente tem aqui, a gente pode já na primeira conversa, na primeira vez que conhece, já ter algum tipo de conversa espiritual, de poder entrar, de poder apresentar o evangelho. Então, esses jovens voltam para as
dos países de origem, já com a Bíblia baixada no telefone, algum tipo de aplicativo. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente tem feito. Tem E dois. saindo desses, fora do próprio país, do próprio contexto familiar, fica mais fácil também esse relacionamento com eles, essa abertura, né? Que bênção. Vocês continuam trabalhando, então, com um público, com O povo um muçulmano. povo muçulmano mesmo. Isso. Sim. E, paralelamente a isso, a gente também tem dado um apoio para uma terapeuta ocupacional, que ela é uma obreira aqui, sul-africana, ela pediu nosso apoio na área odontológica. Então, ela tem um serviço social numa área bem carente aqui, tem uma estrutura. Então, eu vou lá dar algum tipo de apoio na área odontológica. Ano passado, a gente somou esforço junto com outro colega que atua na Europa. Então, ele veio para cá fazer aqui um mutirão de atendimento odontológico. Então, foi muito legal a gente somar esforço junto com um colega nosso, o Ricardo. Então, a gente tem dado esse tipo de apoio lá. A nossa casa aqui também, já um pouquinho dentro da área de cuidado, né, que é uma outra área que a gente tem assim atuado. A gente tem recebido colegas da região, uma casa que a gente tem uma casa um pouco maior daquilo que seria a estrutura para a nossa família, mas com o objetivo de receber obreiros. Então, a gente tem um quarto extra, uma suíte, para poder receber obreiros, e temos recebido alguns colegas, principalmente aqui da região de Moçambique, Zimbábue, vêm para cá para um período de descanso, de aconselhamento, e a gente tem somado esforços com isso. E ainda na área de cuidado, uma outra área também que a gente tem atuado, é assim, também como uma guest house, né, poder receber gente, é uma casa que a gente tem em Brasília daqui mesmo a gente tem dado, assim, apoiado a logística para poder receber colegas nossos que estão de passagem ou que precisam ficar por um tempo maior. Então, essas são algumas das áreas que a gente tem atuado. Tem também agora, mais recente, né, coisa de o quê? 2 anos? 2 anos. 2 anos, uma atuação mais assim à frente também, junto com a CCM, que é a Coordenação de Cuidado Missionário Da PMT. da PMT. O reverendo Gessé nos convidou para fazer parte desse time. Então, desde então, a gente tem somado esforço também nessa área. E é uma área também que tem uma alegria grande, principalmente no coração da Elaine, quando tudo isso começou lá atrás, durante a pandemia ainda. E começou com a necessidade da Rafa, né? E com por a gente ter experimentado tantas dificuldades, tantos desafios. Nós olhamos para a nossa situação e Deus providenciou o cuidado para nós, mas nós ficamos pensando, puxa vida, não existe ainda uma área de cuidado dentro da APMT, né? E nós começamos a orar a respeito disso. E eu lembro que no ano de 2020, eu estava envolvida, de certa forma, com o projeto Filhos da MTB. Sim. E foi na época que eu estava conversando com a Mônica, do Agripino, e aí ela falou, Elaine, você tá no Filhos da MTB, mas que ótimo! E aí a Mônica teve a ideia, né? Ela me desafiou na época para a gente montar um grupo e colocar naquele grupo missionários da APMT, que já tem algum tipo de capacitação na área de cuidado, que amam a área de cuidado, e eu lembro que nós fizemos isso em 2020, que foi a mesma época que a Rafa começou a ter os desafios de saúde dela, e então meu olhar, eu tinha passado pela capacitação de filhos, né, aprendendo a olhar as necessidades do filho de missionário, do filho de terceira cultura, então foi algo que serviu para nós colocarmos em prática com a Rafa e também pensar nas famílias da APMT. Puxa vida, quantos deles têm tido cuidado, né? Consigo mesmos, o cuidado mútuo, o recebido cuidado, né? Porque muitas vezes a igreja acha que o missionário só precisa de sustento financeiro e de oração. Mas a gente precisa muito mais que isso, né? Então, eu e a Mônica criamos um grupo e esse grupo teve quase 30 pessoas, entre missionários da PMT e candidatos à época, e nós começamos o burburinho sobre cuidado, como é que a gente precisa de uma área dessa, né? E eu lembro que no mesmo ano, em maio, o reverendo Agripino viu, né, que estava tomando proporções grandes isso aí. Ele falou, gente, por que vocês não enviam uma carta para a diretoria sugerindo, né, a criação aí de uma área de cuidado? E nós mandamos essa carta em 2020. No mesmo ano, nós tivemos uma resposta, né, de que era para escrevermos um pré-projeto.
trabalhamos nesse pré-projeto por 6 meses, junto com, na época, eram com os líderes de base, né, os líderes de base do TNT. Foi uma comissão de 13 pessoas e nós ficamos por 6 meses escrevendo, né, esse pré-projeto. E em 2020, que eu anotei aqui até, foi em 2021, foi aprovado pela diretoria, e o que é hoje a CCM, né? E aí, em 2023, eu e Patrick, a gente recebe o convite para trabalharmos como na assessoria de família, né? Porque a coordenação, tem a coordenação geral da CCM, tem as 5 assessorias, né? Assessoria de família, de segurança, terapêutica, pastoral e Família. saúde, e de saúde física. E aí nós fomos convidados para fazer parte da assessoria de família, né? Então, hoje, dentro da assessoria de família, a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente, e realmente assim, a gente está vendo um sonho de 6 anos atrás tornando-se realidade hoje, né? A gente podendo levar esse cuidado para os nossos colegas e sermos cuidados também, né? Porque ainda estamos no campo e precisamos de cuidado, né? Então, tem sido uma bênção, um privilégio. Muito, muito bom conhecer um pouquinho desse embrião, né, que foi, que surgiu e que hoje está sendo ainda. Vamos dizer, a gente fala que é o filhinho mais novo da PMT, né? Porque faz pouco tempo que surgiu, até encontrar um líder que tenha um perfil, pessoas, né, para poder compor essa liderança, né? Essa Processo, rede. né? E eu creio que vocês estão com muito trabalho, então, nessa área. Estamos em fase de recrutamento ainda, viu? A gente precisa de mais gente. Com certeza. Temos Porque é orado. uma área realmente que a gente sente muita, muita falta mesmo, porque uma pessoa de fora olha para você com um olhar neutro, com um olhar assim que pode apontar alguma coisa que às vezes o missionário não se dá conta, não vê, não percebe, ou não sabe o que fazer, o que vai acontecer, o que as igrejas mantenedoras, as igrejas parceiras vão dizer se eu peço uma licença e vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do meu filho, ou redirecionar o campo onde eu estou. Às vezes existe muito fantasma, muito medo, muita frustração, dependendo da situação. E a gente vê que os missionários também, nós sabemos, né, são pessoas de carne e osso, com limitações, com histórias de vida, com traumas que precisam ser tratados. Então a gente está muito feliz com essa área de atuação agora da PMT, né, de cuidado missionário, e saber que pessoas como vocês também que estão no campo, passaram por isso, e estão aprendendo também a se cuidar e cuidar dos outros, né? Isso é tão importante. E vocês têm algum retorno desse trabalho que vocês estão realizando? Então, a gente tem visto, Emma, assim, dentro daquilo que a gente tem procurado oferecer no cuidado das famílias e dentro daquilo que é direcionamento para assessoria de família, então algumas ações práticas, por exemplo, hoje a gente fez uma pesquisa uns 2 anos atrás e, por exemplo, 30% dos nossos colegas têm filhos fazendo homeschooling. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp de homeschooling. Então, hoje... Na verdade, já tinha, né? A Débora Bovo, uma missionária da nossa agência, ela tinha criado esse grupo há um tempo atrás. E aí, quando nós falamos para ela sobre a CCM, sobre a área de família, ela falou, nossa, Elaine, vamos então tornar, né? Exatamente. Então, vamos unir forças aqui. Então, isso é uma área que os colegas podem ter informação e lá trocar muitos figurinhos. Então, tem sido um grupo bastante ativo. Então, outra necessidade que surgiu também, nós temos alguns pais com filhos dentro do espectro do autista. Então, já tem um grupo também que tem lá, as pessoas têm trocado figurinha também, em alguma medida, para poder pegar mais informações. Mas como um apoio muito. Então, isso a gente tem visto de resultado. A própria casa
não só em Brasília como aqui, também temos recebido alguns colegas. Agora, o que a gente tem visto, a gente pôde, que foi, já era um sonho de algum tempo, mas esse ano a gente conseguiu fazer uma viagem com a ajuda de alguns parceiros para poder estar presente no encontro da base da Europa, que foi na Albânia, em Tirana. Final do mês passado. Mês passado. Vicente. Então a gente pôde fazer essa viagem, estar lá com o propósito de ouvir, de acompanhar, de cuidar, de apresentar a equipe que a gente tem na assessoria da família. Então isso foi muito importante para poder o trabalho crescer e começar a ganhar corpo. Então a gente tem tido um feedback, né? Os colegas têm de fato falado da importância. Então a gente já tem feito um trabalho de acompanhamento de alguns colegas ao longo dessa trajetória. Então a gente tem visto de uma forma muito positiva aquilo que Deus tem feito, não só através da atuação da assessoria da família, mas de todas elas, né? Da assessoria de saúde, a de segurança, a pastoral e algumas assim medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, a gente conseguiu, dentro da área de cuidado, foi aprovada uma política de segurança, que foi a área da assessoria de segurança. Na parte da assessoria da família, a gente conseguiu escrever, ser aprovado, e agora estamos em fase de implementação de uma PPCA, que é a Política de Proteção A criança. a criança e do adolescente. Então, são todas medidas que vão fazer e vão somar no final para poder ter um maior cuidado, não só dos colegas, mas das pessoas que eles se envolvem, e no caso de uma política dessa natureza, a PPCA, também o cuidado da própria agência em relação a essa grande quantidade de colegas que nós temos, mais de 300 espalhados no planeta todo. Então, a gente tem visto... E temos, assim, uma equipe bem assim, qualificada, sabe? Nós temos, por exemplo, a área para filhos de missionários, né? E a gente tem, quando a gente fala em filhos de missionários tem que pensar em todas as faixas etárias. Nós temos crianças, temos adolescentes, nós temos jovens, né? Então, inclusive, até um membro da nossa equipe é filho de missionário de pais que são missionários da PMT, né, que tem anos de jornada transcultural, que hoje ele está numa posição que pode ajudar outros filhos de missionários, né? Temos a área de educação, né, dando consultoria para pais no campo que têm as suas questões ou os seus desafios na área acadêmica com os seus filhos. Então, a gente já pode oferecer isso, né? Enfim, e aos pouquinhos isso está caminhando, né? A gente tem pedido a Deus para enviar mais pessoas, porque trabalho não falta. Verdade. E o que a gente vê assim, que vocês, não é que vocês resolvem tudo, vocês fazem essas conexões, né? Não conseguimos trabalhar sozinhos, Emma. Não mesmo, gente. É um trabalho em equipe. A gente precisa uns dos outros. Certo. Conhecendo o que está, quais são as necessidades, mais uma parte assim de vocês ouvirem mesmo e entender que alguém precisa de um certo suporte, um certo ajuste, e aí vocês fazem para que o missionário da família esteja bem, porque se a família está bem, então a gente, com certeza, o trabalho, o ministério vai estar consolidando. Vai fluir bem, isso. Vai fluir, vai... Que bom, que bênção saber que vocês estão caminhada. E muitas pessoas às vezes perguntam, mas vocês são missionários, mas vocês cuidam? Como é que é isso? Vocês são missionários e cuidam de missionários, né? Mas é isso, né? É a igreja de Cristo, não é assim? A gente tem que cuidar uns dos outros, né? É a visão bíblica, né? Do cuidado, do amor. E isso não pode faltar entre a gente. Eu acho que também ninguém melhor para entender o missionário, os desafios que ele passa, do que colegas que também já passaram, estão passando, continuam vivendo os mesmos desafios, né? A gente acaba tendo um olhar bem semelhante, né? Ao do colega que está passando por aquilo. E considerando também, né, todo esse processo, talvez de certos e desacertos, né? Então já tem uma maturidade, já tem experiência, já tem, com certeza também já passou por terapias, entendem como é que funciona, eu também preciso de ajuda para poder ajudar os outros. Então, isso daí, quando eu falo assim, às vezes estou pensando em mim mesmo, né? Estando no campo, mais na frente de projetos, às vezes a gente fica, quando é jovem, né, querendo fazer, até morrer pelo mundo. E até uma vez uma pessoa falou, Emma, quem tinha que morrer já morreu, e já ressuscitou. Não é você que vai morrer agora.
Estava Verdade. um mundo. Mas às vezes a gente está com um afã, um afoito, né? Fica com muita vontade de salvar as pessoas que entendam, que compreendam o plano de salvação, e a gente se frustra com isso. E uma pessoa de fora pode apacentar o coração, pode nos acalmar, mostrar, né, Verdade. algumas coisas, e a gente vai pegando essa maturidade também na caminhada missionária, com outros missionários nas experiências, e também Verdade. pode fortalecer uns aos outros, né? Que bênção! Isso E mesmo. feliz demais de estar conversando e mostrando, né, que são várias áreas de atuação que o missionário também se envolve, e uma das áreas Sim. de cuidado também é muito importante, e a gente Sim. tem visto, assim, isso para que as missionárias possam se fortalecer. Que bênção! Sim. Se alguém quiser se tornar um missionário, vocês têm algum conselho? Eu gostaria, assim, que a Elaine também falasse como mulher, mãe, esposa, filha, sobrinha, todo esse escopo familiar, né? Que às vezes nós mulheres somos mais sensíveis a isso. Como é que você lida e como é que você fala? O que que você falaria para as mulheres que estão aí querendo se tornar missionárias, marido querendo ir para o campo e às vezes tem essa dificuldade maior? É lembrar, né, que a nossa vida, independente assim, se nós sentimos do Senhor um chamado específico para o campo, o nosso dever nessa vida, o nosso dever, e o nosso propósito, além de vivermos para o Senhor, nós fomos chamados para fazer discípulos, né? Então, assim, quando o Senhor chama, ele chama o casal, ele não chama só uma pessoa. Se não existe ainda uma harmonia, é, é na oração, é buscando o Senhor em oração e se colocando diante de Deus, falando: Senhor, o que que o Senhor tem para nós, né? Confirma, porque eu e Patrick, desde o início, a gente sempre teve assim a gente sempre sentiu na prática, na pele, o que que é ser uma só carne, né? Isso é muito importante, né? Deus nunca chama o marido. Ou ele nunca chama só a esposa. Quando ele chama o casal. Então, se não existe alinhamento, tem que ir para o joelho. É, Tem que tem que orar, ser. tem que levar diante do Senhor, né? É, E assim, diante da cruz, diante da palavra, a gente se despojar realmente e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade, mostra para mim, né? Onde é que eu não estou entendendo a tua vontade? Quebra a resistência do meu coração, quebra o meu pecado, porque a gente é muito pecador, né? A gente quer fazer muito a nossa vontade, não é verdade? Mas quando a gente coloca tudo aos pés da cruz e pede para o Senhor revelar a vontade dele, ele vem e ele confirma e ele faz um sentimento só, Pensamentos. pensamento só, um propósito só, né? Então é a entrega, né? A gente tem que reconhecer e se submeter à vontade do Senhor e crer, né? Porque muitas vezes a mulher tem muitos medos, né? isso, Nós, por isso nós que eu por falo natureza, nos sentimos mais inseguras, né? mais sensível, né, a tudo, a Mais mudança. sensível, exatamente. Daí é muito importante também o papel do marido, né? Porque o marido, o papel dele, né, como homem, como marido, é realmente trazer a segurança. A segurança é trazida pelo Senhor, em primeiro lugar, nossa segurança está nele. Mas o marido tem esse papel, né, de trazer essa segurança para a esposa. E a esposa que vê que o marido é um bom líder, um bom cabeça do lar, e ela se sente amada, ela vai se sentir segura, né? De dizer: olha, eu posso confiar no Senhor, que é o meu Senhor, e eu posso confiar no meu marido, porque ele é um homem de Deus e ele está buscando fazer a vontade de Deus, e eu preciso me submeter à vontade do Senhor, né? E ser submissa como esposa também, né? É render o coração. É render o coração. Bênção. Obrigada, Iris. Concorda com o que ela fala, Patrícia? Então, eu concordo, e eu acrescentaria, acho que para os homens, né, para aqueles que estão querendo sair, iniciar essa jornada, uma das coisas que a gente aprende ao longo da caminhada é algo bíblico, que é a submissão às autoridades. Então, isso é algo muito importante, ainda mais dentro do contexto de igreja e dentro do contexto de uma agência, que Deus colocou líderes. Então, é importante
esse entendimento, essa compreensão e a execução disso no relacionamento com a liderança. Dentro do aspecto familiar, eu acho que o marido amar a esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, é uma chave muito importante para o sucesso da caminhada, não só no campo transcultural, mas na nossa caminhada como cristãos, com aquilo que Deus nos chamou para fazer, no papel que o homem tem. E nesse afã, muitas vezes, de trabalhar, o que a gente vê é, muitas vezes, os colegas colocando o ministério, muitas vezes, em primeiro lugar e, em alguma medida, talvez negligenciando a esposa e os filhos. E eu ouvi uma frase que eu tenho carregado comigo de uma pessoa, de um casal que faz um trabalho de cuidado, onde ele falou para a gente assim: Patrick, a decisão de cuidar da família ela é importante. Aí ele falou uma frase que ele ouviu e eu vou repassar algo aqui que eu ouvi dele. E ele falou assim: não construa o sucesso do seu ministério nas cinzas da sua família. Então, é uma coisa importante, e hoje a gente está na assessoria da família e ver como que é importante que esse núcleo familiar, marido, esposa e filhos, como que isso precisa estar equilibrado para a gente poder, de fato, ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado. Então, eu acho que isso que eu diria para aqueles que estão na caminhada ou aqueles que estão iniciando essa caminhada transcultural. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar o ministério, a vida e a família de cada um deles. É isso mesmo, muito bom entender esse cuidado da família, da esposa, dos filhos e o ministério, porque tudo tem que estar bem para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, né? Amém, amém, amém. E pode Pode falar? falar. Não, pode falar, Elaine, Não, completa. eu ia só complementar, né, que os nossos filhos, eles são os nossos primeiros discípulos, né? Os nossos filhos não nascem crentes, né? Eles precisam ser levados a Jesus. Então, não dá para negligenciar os nossos filhos debaixo do nosso teto e colocar o ministério em primeiro lugar, né? O Mateus e a Rafa, eles sempre, em todo momento, que desde que nós direcionamos a mudança, a saída do Oriente Médio, eles sabiam que um dos motivos pelos quais estávamos deixando lá é para que eles fossem melhor cuidados. E por mais que o nosso coração quisesse ficar mais lá, mas Deus nos fez entender, né, naquele momento, que eles precisavam de sair de lá. E hoje a gente olha e está colhendo frutos, né? E eles se sentem amados, eles falam, nossa, porque os filhos veem isso na prática, né? Eles veem o sacrifício dos pais em prol do reino, e veem também o sacrifício dos pais em prol deles, porque eles são amados pelo Senhor e são amados por nós, né? Então, vale a pena investir nos filhos. A gente não sabe que lugares as nossas flechas vão alcançar depois que nós lançarmos os nossos filhos ao mundo, né? E eles podem ganhar tantas almas para o Senhor também, se eles saírem debaixo do nosso teto, sentindo-se abençoados, né? E com o coração nutrido realmente, né? Por nosso amor, pela palavra de Deus. Tendo se sentido acolhidos todo o tempo, amados, né, e discipulados. Eles são a nossa joia principal. Que bênção. Aqui tem um irmão aí, Murilo, falando: bênção, ouvir os queridos, estou em preparo para o campo em família, com 2 filhos, ouvir todo o testemunho de vocês a favor de Deus sobre tudo o que fazem é encorajador. Bênção Bom, demais. E que também esse testemunho possa chegar a outros, né? Que estarão ouvindo, porque esta live vai ficar salva, nós vamos compartilhar, para que possam outros também serem encorajados e talvez refletir mesmo sobre esse cuidado familiar, o ministério e essa vida que o Senhor nos confia, né, para que possamos ser discípulos deles e compartilhar a palavra do Senhor. E para fechar aqui também, mas antes de fechar também, gostaríamos que vocês deixassem uma palavra para os pastores, as lideranças, os líderes das igrejas locais, para que eles também possam ouvir de vocês uma palavra de vocês e também vocês preparem os motivos de oração, tá bom? Tá joia. Bem, eu diria para os nossos colegas que, ao receberem projetos dos
dos candidatos, né, para ir para o campo, que eles observem e olhem o que o missionário ou aquele colega está colocando no projeto que vai focar no cuidado da família. Por exemplo, ele está fazendo alguma previsão orçamentária de mandar o filho dele, que vai ser um filho de terceira cultura, para um acampamento de filhos de terceira cultura, porque isso é tão importante na vida do jovem, na vida do adolescente, e a gente tem experimentado isso com os nossos. Então, é uma cultura de cuidado que ela precisa ser ampliada, ela precisa crescer. Então, o que eu diria para os pastores é que quando eles quando fossem fazer a avaliação de projetos, assim, o que está previsto aqui no cuidado familiar? Porque a gente observa, o foco sempre é no valor final do custo do projeto. Mas eu acho que nessa parte, no cômputo de tudo aquilo que está sendo colocado para dar um valor mensal X, que aquela pessoa vai precisar, ou que aquela família vai precisar, o que está sendo focado no cuidado familiar? Eu acho que isso seria um ponto. E uma outra palavra seria também, se chegar algum dia projeto de pessoas da nossa igreja, da nossa agência, de irmãos que queiram se envolver especificamente com o cuidado missionário, que eles olhem com carinho, com amor, que de fato é uma área que precisa crescer, é uma fase, como você falou, né, é o filhinho mais novo, né, é o bebê que você colocou da nossa agência, então de fato ele precisa de leite, precisa de alimento, precisa de cuidado, de carinho, precisa desse aconchego que as igrejas de fato olhem para isso com mais atenção. E a nossa, já entrando nos pedidos de oração, é que de fato a nossa área de cuidado ela cresça, que esse processo que se iniciou com o crescimento da agência, a gente possa de fato ter essa harmonia de todas as partes da agência caminhando de uma forma redonda, de uma forma bem alinhada, para que isso aí possa de fato gerar frutos na vida de outros, né? Do nosso projeto em si, a gente pede que Deus, de fato, levante pessoas específicas para somar esforços na questão financeira com relação ao cuidado, porque ela requer algum tipo de ação que sai do nosso orçamento mensal que a gente tem. Então, que irmãos e irmãs continuem a crescer nessa visão, né, desse apoio, desse investimento, que ele é tão necessário para que o cuidado, de fato, aconteça. E gratidão pela nossa agência, por entender isso lá atrás, desse projeto ter caminhado para frente, sonhos de muitos irmãos que já vieram lá atrás, talvez uma caminhada mais solitária, mas agora a gente vê algo mais estruturado, algo que começou lá atrás, e no tempo certo Deus aprova levantar essa equipe, na pessoa do reverendo Gessé e das outras assessorias. A gente vê de fato muito amor, carinho e uma dedicação para tornar essa caminhada menos árdua, vamos dizer assim, mas que os missionários se sintam abraçados e que eles possam ter certeza que não estão sozinhos, mas tem um exército aí sendo formado para caminhar junto com eles. Que bênção, que bênção. E realmente um ponto que me chamou a atenção, né, que talvez, como tudo está sendo novo também na PMT, né, é formar uma cultura de cuidado missionário, que as igrejas possam compreender essa necessidade, porque às vezes há muita cobrança, cobrança por resultados, mas cultura de cuidado, de repente, também nós temos aí oásis, né, temos esses lugares onde o missionário possa passar um tempo, e eu mesma nunca pude ir porque é muito caro. Então, se tem uma igreja que fala assim, eu gostaria de oferecer um tempo para que não precisa o missionário estar em ponto crítico, para a gente mesmo ficar, se analisar, ver, conversar com outras pessoas e se renovar, né, para que possamos continuar essa caminhada. Isso seria maravilhoso mesmo se a igreja pudesse compreender. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, por esse filhinho mais novo da PMT, pela área de cuidado, né? Que Deus abençoe muito e as igrejas possam compreender esta necessidade, abraçar esta causa e também somar esforço para que outros missionários possam se fortalecer e continuar também a sua caminhada. Uma palavra final para a gente se despedir? Eu diria, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Atos 20, 24. Amém. Elaine? Acho que é isso. É o nosso versículo assim chave, né? Que realmente foi impresso no nosso coração antes da jornada, faz parte da nossa jornada e Patrick fechou com chave de ouro aqui. Amém. É isso.
Que Deus abençoe vocês grandemente, abençoe suas famílias, seus filhos, e vocês continuem resplandecendo a glória de Deus, onde Deus colocar vocês, porque Ele aqui é nosso diretor técnico, né? Vai mudando dependendo da jogada Verdade. que a gente Obrigada, faz, né? obrigada, Emma, por essa oportunidade, viu, querida? Que Deus riqueza. abençoe você, o ministério. E a nossa PMT, né? Amém. Deus abençoe grandemente vocês. E Um você que está abraço. assistindo e acompanhando até agora, curta, compartilhe. E Deus abençoe também a sua vida, a sua igreja. E obrigado por estar aqui conosco. Até a Tchau, próxima live, queridos. Deus abençoe. bate-papo. Tchau, tchau.